a presença de um Deus que vive, de um Deus que também precisa de cuidado e de um Deus que está a nos esperar. Só que, caríssimos irmãos e irmãs, é uma realidade muito dura. Às vezes, nós não visitamos nem Jesus, que está no sacrário, e quantas vezes fica sozinho, abandonado em nossas comunidades, em nossas igrejas. Muito menos vamos visitar aqueles que estão encarcerados. Por isso, caríssimos irmãos, esta é uma missão de ouro, é uma missão aonde, quando assumimos com o nosso dever, com o nosso compromisso de cristãos, quando assumimos o nosso chamado batismal, nós vamos conseguindo colocar em prática. É por isso que a Pastoral do Menor e todas as outras pastorais sociais da nossa igreja, elas possuem sim grande importância, porque é no pobre, como nós cantamos no salmo de hoje, é nos últimos, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, que nós vemos a manifestação do amor de Deus. E veja, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a ser o último, né? Mas não o último em questão de sentar somente lá no último lugar, como uma maneira física. Mas quando o Senhor fala no Evangelho de hoje, de sermos o último, Ele está falando de uma questão de amor. Porque quando nós nos colocamos para trás, nós sabemos dar a oportunidade para que o outro também possa vivenciar algo junto de nós. Não é tirar a nossa oportunidade, mas é fazer vivenciarmos juntos esta unidade, esta caridade, este amor. É por isso que Jesus fala: quando fizeres um jantar, quando fizeres uma festa, não chame seus parentes, amigos, vizinhos, porque eles podem te retribuir. Não é que a gente vai deixar agora os parentes de fora, não é isso. E tampouco deixar os amigos. Mas Jesus está falando que a nossa preocupação tem que ser uma preocupação com aqueles que não nos podem retribuir, porque a nossa retribuição será o reino, será a vida eterna, quando contemplaremos a face do Senhor, e lá dentro das fundações casas, dentro dos locais onde encontramos crianças e adolescentes abandonados, nós vamos encontrar pessoas que talvez não podem nos retribuir aquilo que queremos ou esperamos, mas lá estão pessoas que podem nos retribuir talvez algo que ninguém possa nos dar, que é um gesto de carinho, que é um gesto de amor, que é um gesto de acolhida. Sem dúvida alguma, se eu dissesse para os membros da Pastoral do Menor dar um bonito testemunho daquilo que vivenciam dentro das fundações casa, teriam sim os grandes testemunhos, os grandes desafios. Eu, durante 2 anos, fiz visitas aos CDPs, às penitenciárias, principalmente aquela aqui de Mogi das Cruzes, do Taboão. E é muito difícil, é um grande desafio você entrar, você passar por tantas celas, você passar por tantos portões, você entrar dentro de um raio, que é chamado de raio, para depois você estar lá no pátio, onde estão 200, 300 presos lá, fazendo diversas coisas, e ali você dizer uma palavra, e ali você encontrar sim pessoas que podem e que nos fazem enxergar a vida de outro modo. Acho que já contei isto uma vez aqui na paróquia, mas algo que me chamou muita atenção até o dia de hoje foi uma das visitas que eu pude fazer ao CDP do Taboão. O CDP do Taboão, ele possui 8 raios. Então, a cada quinta-feira que nós fazíamos visita, nós íamos mudando de raio, Cada semana nós entrávamos no raio. No raio 1, 2, 8 e 7 estavam os piores, E os raios do meio eram aqueles que menos bagunceiros, E aí a cada semana nós entrávamos no raio. E eu sempre com medo. A primeira vez que eu fui, eu entrei com Dom Pedro. A primeira vez que eu entrei dentro de uma prisão foi para celebrar junto com quem estava Dom Pedro. Foi celebrar uma missa. E depois, dentro de umas visitas dessas, quando eu entrei lá, assim que eu pus o pé, dentro de um dos raios, eu escuto: Robson. Aí eu falei: meu Deus, me reconheci. Agora eu não saio daqui também.
E aí foi se aproximando o menino, e eu não tive ali, à primeira vista, a capacidade de reconhecê-lo, desfigurado, mudado, né? Você sabe, as pessoas que se perdem nos vícios, como ficam. Você não é Robson? Eu falei, sou eu mesmo, você me conhece? Conheço. Nós estudamos juntos 6 anos. E ali ele começou a contar, e daí eu comecei a lembrar, morávamos no mesmo bairro, morávamos no mesmo local, estudamos juntos 6 anos, vivemos várias coisas. E ali naquele momento, quando lembramos, o que me marcou foi justamente a condição dele. Ele começou a chorar e contar o que tinha acontecido na vida dele, né? Não estou dizendo em nenhum momento que é santo. Como eu disse, fez o que fez e por isso está lá. Ninguém vai ser preso porque é tão bom. Mas, contando a história de vida dele, contando aquilo que acontecia, eu dava graças a Deus ao mesmo tempo pela caminhada que eu pude trilhar, pela oportunidade que outros puderam viver. Nós não estamos ali para julgar e condenar. Nosso Senhor mesmo, Ele disse isto, que isto não cabe a nós. Cabe-nos olhar e principalmente olhar com amor. Por isso, queridos irmãos, esse grito de serviço em favor da vida, das crianças, dos adolescentes, ele deve continuar a ressoar no nosso coração, deve continuar a espalhar-se pelas nossas comunidades, seguindo os corações de nossos leigos e leigas, de cada um de nós. Vejam, as obras de misericórdia, elas não são somente para o padre viver, o bispo viver, para a freira viver. As obras de misericórdia são para todos nós cristãos batizados colocar em prática. E aí sim conseguirmos proclamar que a graça e a misericórdia de Deus nos ajudam a transformar vida. Dom Luciano Mendes, em uma de suas falas, ele vai dizer que o menor não é um problema, mas sim ele é a solução. Talvez hoje nós poderíamos mudar um pouquinho e dizer juntos, não é? O menor, ele não é um empecilho, o menor, ele não é uma pedra, mas ele é o nosso caminho de santificação, é o nosso caminho de salvação, é o nosso caminho para ser cristãos. Por isso esta é uma realidade que nós precisamos cuidar. Em 1977 surgia a pastoral. Em 1987 nós tínhamos a primeira campanha da fraternidade com o tema da fraternidade e o menor. E agora, em 2022, somos nós que aqui estamos reunidos e devemos continuar a viver esta missão deixadas por tão grandes profetas, assim como foi Dom José Maria Pires, como foi Dom Helder Câmara e como foi o grande servo de Deus, Dom Luciano Mendes de Almeida. Precisamos olhar para o testemunho desses grandes homens para viver também o nosso profetismo, para viver o nosso cuidado, para estarmos juntos daqueles que sofrem. E a vocês, queridos amigos, queridos filhos, queridos agentes da Pastoral do Menor, esta semana passada, ou semana retrasada, nós tivemos aí um evangelho que nos ajuda muito a entender a nossa missão. Nós somos chamados, o Senhor nos chama e por isso precisamos caminhar. Alguns vão dar desculpa, não é? A festa está pronta. Alguns vão para o campo, outros vão para os seus negócios, outros vão fazer outras coisas, mas nós precisamos saber que aquele que nos chama é fiel e por isso devemos permanecer fiéis nesta missão que o Senhor nos dá. Que a Pastoral do Menor cresça cada vez mais em nossa diocese, em nossa igreja. Nós que temos a Fundação Casa, né? Acho que todos devem saber, aqui na Rua da Bica nós temos uma Fundação Casa, então nós também somos responsáveis por ajudar cada vez mais esse trabalho a crescer junto de nossa igreja.